Oi, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no 1827 e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha leitura mais recente, que é o Missão Romance, da Lyssa Kay Adams. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para receber todas as notificações. Missão Romance é o segundo livro da série Clube do Livro dos Homens, que traz então uma série de livros, se eu não me engano, composta até o momento por 5 volumes que foram publicados lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, então, acabou de chegar o segundo volume, que é o Missão Romance. E nessa série de livros, então, nós acompanhamos casais diferentes. Cada livro tem um casal diferente. E aqui nós vamos conhecer, então, o Mac e a Liv. O Mac, ele é o fundador do Clube do Livro dos Homens, que, como o próprio nome diz, é um clube de leitura para homens, onde eles leem romances para tentar melhorar os seus relacionamentos, os seus casamentos. Nós vamos conhecer também a Liv, que é a mocinha desse livro, e é a irmã da Thea, que é a protagonista, então, do primeiro livro da série. E nós já vimos a Liv e o Mac no livro anterior. O livro é meio que um enemies to lovers, porque no primeiro livro, quando nós conhecemos esses dois personagens, a Liv, ela acaba não gostando tanto do Mac, por pura implicância, na verdade, porque o Mac fez uma coisa que acabou deixando a Liv irritada, então ela acaba não simpatizando com ele. E aqui, quando eles se encontram, eles estão... O Mac, na verdade, ele tá num encontro num restaurante onde a Liv trabalha. E aí, então, eles vão ter esse primeiro encontro e o relacionamento deles, então, vai se desenrolar a partir daí. O Mac, como eu falei, ele é o fundador do Clube do Livro dos Homens e ele é um empresário, né? Ele tem uma série de boates e ele tá tentando agora expandir os seus negócios. E a Liv, ela é uma chefe de cozinha, então ela trabalha num restaurante de um cara famoso, um cara que tem um programa de culinária na TV, e ele é um babaca, ele é um assediador. Já no início, a Liv é demitida do trabalho porque ela fez um cupcake, que é um cupcake super especial lá do restaurante, e aí ela vai levar até esse cliente, e o cliente é o Mac e a garota com quem ele tá saindo. Basicamente, a Liv derruba esse cupcake no colo da moça com quem o Mac tá saindo, e aí o chefe dela fica furioso. Ela meio que culpa o Mac por isso, mas na verdade não foi culpa dele, ele tava só tentando conversar com ela, ser gentil, porque, né, ele conhece o cunhado da Liv, que é um amigo dele do Clube do Livro. Como ela já tem uma implicância com ele, então ela coloca a culpa desse acontecido no Mac, mas assim, ele não teve nada a ver. Então, a partir daí, eles vão acabar tendo um objetivo em comum e vão começar a trabalhar juntos para que esse objetivo seja alcançado. E com isso, nós vamos ter as interações dos dois, que é muito engraçado. A Liv, ela é uma personagem muito 8 ou 80, mas eu já vou chegar lá. Mas enfim, é muito engraçado, porque de primeiro momento a Liv não gosta do Mac, ela começa a alfinetar ele, mas não dura muito, porque ela percebe que ele é um cara bacana, mesmo que ela não queira aceitar, ela acaba percebendo que ele é um cara muito bacana, então ela acaba que começa a gostar dele. E eu achei muito bacana como a relação deles foi evoluindo, porque, como eu disse, a Liv, ela é muito 8 ou 80. Então, o que acontece? Ela é uma personagem que é muito fechada, ela tem os seus traumas, e ela é uma personagem muito orgulhosa. Ela percebe que o Mac é uma pessoa bacana, mas ela tem todos os seus traumas, e isso faz com que ela tenha uma grande relutância em confiar no Mac, em admitir que ela confia no Mac, na verdade, porque de um jeito ou de outro, ela acaba confiando nele instintivamente. A Liv, inicialmente, não é uma personagem tão fácil assim de se gostar. Ela é muito orgulhosa, ela dá muitas respostas atravessadas, porém, dá pra entender que ela tem os seus motivos. Mas eu acho que em alguns momentos ela acabou sendo rude demais, mas é uma opinião minha, e eu entendo totalmente que essa é a construção da personagem. Eu vi algumas pessoas reclamando desse jeito da Liv, eu até concordo em algumas partes, porque a gente tá acostumada, na grande maioria das vezes, com a mocinha cedendo mais, sendo diferente. E a Liv, ela é muito dura, não só consigo mesma, como com os outros personagens também. Mas como eu também disse, eu entendo que essa foi a construção da personagem, e eu também faço a comparação que se fosse ao contrário, ou seja, se fosse o Mac que tivesse toda essa relutância, porque a Liv, ela tem essa relutância em deixar o Mac se aproximar, mesmo percebendo que ela tem sentimentos por ele. E aí eu penso que se fosse ao contrário, né, se fosse o Mac sendo desse jeito, todo mundo ia adorar, porque, nossa, é o cara que não queria relacionamento, e aí acaba que se relaciona, se apaixona e tal. Então a gente tem que também olhar um pouquinho por esse lado, que tudo bem a mocinha ter ali
os seus traumas, as suas inseguranças e ter o medo de se apaixonar. E não, então, ter toda essa raiva da personagem e romantizar se fosse o contrário, se fosse o Mac sendo esse cara difícil de lidar, e turrão, e rude e tudo mais. Então a Liv é uma mocinha difícil de lidar, mas que em nenhum momento eu achei que a leitura ficou cansativa ou que ela ficou chata por conta da Liv. Pelo contrário, ela vai se desenvolvendo lentamente ao longo da história. Ela continua, assim, muito orgulhosa em vários momentos, mas a gente tem essa correção da personagem no decorrer da história de uma forma que vai realmente acontecendo aos poucos, mas a gente tem essa mudança na personagem. E agora a gente vai falar, obviamente, do Mac, que é o nosso mocinho, que é maravilhoso. Eu sinto que ele ficou um pouquinho de lado em alguns momentos, o que foi uma pena, porque ele foi um personagem incrível de acompanhar. O Mac, ele é carinhoso, o Mac, ele é preocupado, ele também tem um trauma na vida dele, e ele é fofo, ele é divertido, ele é carinhoso, ele é cuidadoso. O Mac dá vontade de colocar num potinho e deixar lá, porque ele é muito fofo. Ele tem um trauma que é trabalhado aqui no livro e que foi algo que eu imaginei que pudesse acontecer, então não foi uma coisa tão surpreendente assim, mas que em nenhum momento estragou a experiência da leitura também. Assim como o outro livro, esse aqui é uma leitura super rápida, super fluida. O livro, ele é divertido, ele aborda um tema importantíssimo que é o assédio sexual. O ex-chefe da Liv, ele tem um histórico de assediar as suas funcionárias, então isso é uma coisa que é retratada ao longo da história. E embora seja um assunto sério, é um assunto que é tratado de forma leve. Eu até gostei dessa dinâmica. Se fosse tratado de uma outra forma, traria uma carga muito dramática para a história. Em momento nenhum, a história tem essa carga dramática, pelo contrário, ele é um livro, como eu disse, divertido, então não faria o menor sentido. Eu gostei, então, da forma como foi abordada a situação. Eu acho que em um outro momento, talvez, a gente pudesse ter um pouquinho mais de informações, mas de um modo geral, eu gostei muito da forma como a autora trouxe esse assunto aqui pro livro. Não consigo escolher qual dos dois livros eu gostei mais, porque eles são, apesar de fazerem parte da mesma série, eles são livros que têm temáticas bastante diferentes. Então, por exemplo, em Clube do Livro dos Homens, a gente tem um foco muito maior no casal, no Gavin tentando reconquistar a sua esposa, e aqui a gente tem um foco muito maior nos personagens em separados e nessa questão do assédio sexual. Porém, os dois livros são muito divertidos. Esse aqui mal começou e eu já tava rindo bastante, porque a primeira cena é super engraçada, e aqui, assim como o primeiro livro, a gente tem bastante também dessa questão de que, como são homens lendo romances, a gente tem essa questão, então, deles tentarem normalizar toda essa situação. Até porque, né, gente, tem que parar com isso de que romance é livro de mulherzinha e que, por conta disso, os livros são menosprezados. Não tem essa. Cada um lê o que quer. Se homens querem ler livros de romances, não tem problema nenhum. E eu gosto muito da forma como isso é trabalhado nos dois livros. Foi super divertido, como eu disse. A primeira cena do livro é muito engraçada. E embora o livro todo seja muito incrível, muito divertido, as melhores cenas são quando os caras estão juntos, quando eles se reúnem. São as melhores partes do livro, sem sombra de dúvidas. Eles são muito engraçados, muito divertidos, e é muito bacana ver todos eles juntos. Uma coisa que eu senti falta nesse livro em relação ao primeiro é que, por exemplo, no primeiro livro, a gente tem, então, os personagens lendo um outro livro, e nós temos alguns trechos narrados no livro. E aqui a gente só tem em um momento, mas tudo bem. Espero que nos próximos livros tenham mais trechos narrados dos livros que os caras estiverem lendo. Missão Romance foi um dos livros mais divertidos que eu li esse ano, e ele já virou um favorito, não só desse ano, como também da vida, porque é assim, né, gente? A gente adora um livrozinho engraçado e clichê. E você, já leu Missão Romance ou o Clube do Livro dos Homens? O que é que você achou? Conta aqui pra mim nos comentários. Se você ainda não fez a leitura de nenhum dos dois, ou só fez de um e não fez do outro, fica super a recomendação, porque os livros são maravilhosos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo, que isso me ajuda muito. Eu te aguardo no próximo vídeo aqui no 18 e 27. Tchau!